tempo é bem curto, e hoje eu quero já terminar a parte de direito material que nos interessa, para que nós possamos falar das questões discursivas, né? E semana que vem, trazer uma peça, uma peça, ou mesmo algumas questões subjetivas para poder falar aqui no tempo que nós temos. Então, olha só, pessoal, nas 2 primeiras semanas, primeiro, boa noite, né? Quer dizer, boa tarde, né? Mas, enfim, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? E para quem esteve aqui na aula passada, tá? Na nossa aulinha da semana passada e anterior, veja que eu estou passando por pontos específicos de direito tributário, evidentemente, mas pontos que são cobrados na prova da ordem. E quando eu detalhar aqui, falar aqui das questões discursivas, você vai ver que as questões de direito tributário, ao contrário do que muita gente pensa, são questões fáceis para quem conhece o direito material, logicamente. Então, é o que eu sempre digo, se você optar em fazer segunda fase de direito tributário, a possibilidade de você passar, se você estiver bem no direito material, se você tiver um livro bom, um vademecum, um tributário bom, tá? E aí você tem aí um vademecum do MASA, a da própria a professora Josiane Minardi, que são vademecums tributários que você pode utilizar na prova da ordem. E detalhe, se você optar em fazer segunda fase em direito tributário, saiba que você tem que ter esse livro, tá? Você tem que ter esse vademecum tributário. Seu vademecum comum não vai te ajudar. Agora, o tributário, sim, porque traz uma legislação específica e as questões abertas e a própria peça você vai encontrar nesse vademecum tributário. Então, você tem aí o vademecum da professora Josiane Minardi e tem o vademecum do professor Maza, que são os mais utilizados aí em prova da ordem, autorizados, evidentemente, e você tem que ter esse material, tá? Mas, dentro do nosso cronograma, o que eu fiz? Eu dividi o programa de vocês em 4 fases, na verdade, sendo que 3 seria utilizado basicamente para direito material, questão lógica. Se você tem os institutos de direito tributário fixados, você consegue resolver qualquer questão aberta e também você consegue acertar a peça com algumas dicas que eu vou lhe dar, mas mais do que isso, dicas que o próprio examinador, em segunda fase da Fundação Getúlio Vargas, já indica, tá? Para escolher a peça, se é uma exceção de pré-executividade, se é um embargo à execução, se é uma repetição de indébito, se é uma consignação em pagamento, se é uma ação anulatória, uma ação declaratória, né? Ação declaratória de inexistência de relação de direito tributário, uma ação anulatória de lançamento tributário. Mas, para que nós possamos chegar nessa parte, é importante que vocês conheçam o direito material. Primeira aula, falamos de conceito de tributo, espécies tributárias, competência tributária e capacidade tributária ativa. Falamos ainda de limitações ao poder de tributar do Estado. Pessoal, limitações ao poder de tributar do Estado, leia-se imunidades e princípios, tá? Imunidades e princípios. Falei para vocês que a Constituição Federal não cria tributos, ela distribui competências. E, ao mesmo tempo que ela distribui as competências, ela impõe os limites para o exercício dessa competência. Os limites impostos para os entes federativos, os entes políticos, para que possam o quê? Tributar, tá? Então, falamos na semana passada sobre lançamento tributário, sobre obrigação tributária. Veja, correndo aqui a nossa linha do tempo. Nós falamos da hipótese de incidência, que é uma situação descrita em lei, né? Descrita em lei, necessária para quê? Para que haja obrigação tributária. Só que essa obrigação tributária, ela só existirá se e somente se o responsável tributário ou o contribuinte, ou seja, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, realize um fato que gere essa obrigação. Por isso que não é fato gerador ou fato imponível. Pessoal, não esqueçam que Fundação Getúlio Vargas não fala em hipótese-incidência. Quando ela trata de hipótese-incidência, ela trata a hipótese-incidência como fato gerador em abstrato. Ela não vai falar de talvez de fato gerador
ou pode até falar, mas ela pode querer te confundir e tirar fato tirador e colocar fato imponível, fato que gera ou fato que impõe uma obrigação tributária. Obrigação tributária é essa que pode ser o quê? Principal. Lembra disso? Quando você paga tributo ou quando você recolhe multas tributárias, você está realizando obrigações, uma obrigação principal. Pagou tributo, pagou multa tributária ou penalidade pecuniária, mesma coisa, você está, na verdade, realizando o quê? Uma obrigação principal. Obrigação principal essa que está descrita em lei. Só que eu falei para vocês o seguinte, que a obrigação tributária é a relação jurídica tributária estabelecida entre o fisco, que é aquele que tem competência, ou aquele que tem capacidade tributária ativa, lembre-se da diferença, competência, autorização constitucional. Capacidade, transferência legal de um ente para outro, ou de um ente tributante para uma entidade, para que possa não transferir a competência, mas para que possa tão somente cobrar, fiscalizar e ficar com o fruto da fiscalização. Então, essa obrigação tributária nada mais é do que essa obrigação tributária, ou essa relação jurídico-tributária estabelecida entre o fisco e o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, que eu falei que pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável tributário, e não confunda responsável ou responsável tributário por substituto tributário. O substituto tributário, ele é contribuinte, só que a lei define que ele, numa cadeia, numa relação jurídica em que existe o quê? Várias tributações, ou várias tributações em uma cadeia produtiva, como é o caso do ICMS, por exemplo, a lei vai falar, olha, só você, o primeiro, será responsável pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia. Só você, o último, vai ser responsável pelo ICMS de toda a cadeia. Só que você vai ser responsável pelo recolhimento, mas você vai poder se creditar, tá? Aquela política de creditamento que diz respeito à regra da não cumulatividade, que é um princípio constitucional tributário, ele se aplica ao substituto também. Só que, veja, não confunda substituto tributário com responsável tributário. O responsável tributário é aquele que não é contribuinte, mas a lei define que ele é responsável pelo recolhimento do tributo. No caso do curador, do empresário que desconta do olerite, do contra-cheque do seu funcionário, o imposto de renda, a contribuição previdenciária, e fica como responsável tributário. O substituto, então, ele é contribuinte, por exemplo, do ICMS. Só que a lei fala, você, fabricante, você é responsável pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia. Você vai poder se creditar diante da questão da não cumulatividade, não é isso? Para evitar o que nós chamamos de tributação em cascata, mas você vai ficar responsável por todos. E o restante vai ficar sem, não terá essa obrigação, exatamente por quê? Porque a lei vai definir que aquele é o substituto. Então, veja, pessoal, obrigação tributária principal, pagar tributo. Obrigação acessória ou, pessoal, obrigação tributária acessória ou deveres instrumentais tributários, a mesma coisa. Significa você fazer, não fazer ou tolerar algo em favor do fisco. Enquanto a obrigação principal está definida em lei, a obrigação acessória está definida em legislação tributária. Lembrando que legislação tributária, ela contém, né, seria aquela pizza cheia de pedaços que você tem aqui a lei, tem aqui o regulamento, tem um decreto, tem uma resolução. Quando fala lei, é lei mesmo. Então, obrigação tributária, lei. Obrigação tributária principal, lei. Obrigação tributária acessória ou deveres instrumentais tributários, legislação tributária. Falei o seguinte, olha, até aqui, pessoal, não foi materializado ainda o crédito em favor do Estado. E esse crédito será materializado, o Estado poderá contar com aquele recurso, com aquela receita tributária tão importante para poder fazer a coisa pública, para poder fazer com que o Estado, com que a máquina funcione, né, que financia basicamente, ou principalmente, os serviços públicos, o que financia praticamente a máquina pública são os tributos, enquanto receita, né, receita derivada. Derivada por quê? Porque deriva
do patrimônio alheio do contribuinte, por exemplo. Então, nesse caso aqui, pessoal, para que eu saia daquela situação de abstração, daquela expectativa e passe para algo real, algo que eu já possa contar, o Estado tem que constituir o seu crédito. O ente federativo terá que constituir o seu crédito. E como que ele constitui? Falei semana passada, pelo lançamento. Lembrando que o lançamento tributário, pessoal, é a única forma de se constituir o crédito em favor do Estado. O lançamento tributário nada mais é do que um ato ou um procedimento administrativo vinculado, tá? Vinculado, que tem, por natureza, primeiro, declarar a existência do fatirador. Por isso que eu falei para vocês que o lançamento tributário ele tem, primeiro, natureza constitutiva, declaratória. Ele declara a existência do fatirador, mas também tem natureza constitutiva, porque ao mesmo tempo que a construção do crédito tributário, que o lançamento tributário, que é esse procedimento, o ato administrativo vinculado, ele declara a existência do fatirador, ele também vai fazer o quê? Uma vez declarado, ele vai estabelecer ou vai... só tirar aqui o negócio está piscando no meu celular, no computador. Beleza, pronto. Ao mesmo tempo que ele vai declarar a existência do fatirador, ele vai constituir o crédito em nome do Estado, em favor do Estado. Então, note, pessoal, o lançamento tributário é a única forma do Estado constituir o crédito em seu favor. E quem vai realizar o lançamento, pessoal? O lançamento tributário, ele é ato privativo de quem? Do agente público, ou seja, daquela autoridade administrativa definida em lei. Quando você fala que cabe ao agente público, no caso, a autoridade administrativa tributária, realizar o lançamento tributário, significa que só quem lança é o Estado. Só quem lança é essa autoridade administrativa competente. Veja, que eu falei 3 espécies de lançamento semana passada. Eu falei que, olha, são de 3 formas que o Estado pode, que o ente federativo, que o ente tributante poderá lançar, poderá constituir o seu crédito. A primeira delas, a gente chama de lançamento, o primeiro tipo ou espécie de lançamento é o lançamento de ofício ou de forma direta, são sinônimos. Nesse caso, o ente federativo, o ente tributante, a autoridade administrativa competente, ele já dispõe de todos os elementos que ele precisa para realizar o lançamento, para proceder esse ato administrativo vinculado, que é o quê? Ele já sabe quem é o sujeito passivo, ele já sabe qual é a matéria tributável, ele já sabe qual é a base de cálculo e a alíquota. Ele vai e envia para a residência, para o domicílio fiscal do contribuinte, uma notificação, que a gente chama de, antigamente falava de carnezinho do IPVA, carnê, chegou o carnê de IPVA, chegou o carnê do IPTU, não existe carnê, existe, na realidade, uma notificação de lançamento tributário. Pessoal, aquilo é uma notificação. Se você pegar aquele carnê, tem lá escrito nome, identificação do contribuinte, está lá o fulano de tal. Domicílio do contribuinte da Cássia Regina, enquanto contribuinte. Objeto, imóvel localizado em tal lugar. Base de cálculo, valor do imóvel. Alíquota, o percentual aplicado sobre aquele valor. E aí eu já tenho todos os elementos e mando para a sua residência aquela notificação. E aí, pessoal, uma vez que a Cássia recebeu aquela notificação, ela vai verificar o seguinte: bom, eu realmente realizei o fatirador do IPTU, qual seja, sou proprietário de imóvel urbano no DF? Sim. O imóvel está correto? Certo. A metragem, né, a quantidade de metros que estão cobrando aqui está correto? Está tudo certo. Qual é a consequência? A consequência é que a Cássia, diante de toda certeza de tudo está certo apresentado pelo Estado, pelo ente federativo, pela autoridade administrativa competente, ela vai lá e paga. Pagou, pessoal, extinguiu a obrigação tributária, extinguiu o crédito tributário, uma vez que a primeira forma, é a forma mais comum de extinção do crédito tributário, é o pagamento, tá? É pelo pagamento. Veja que nesse exemplo que eu dei, já
já você consegue identificar 3 elementos próprios do pagamento, que é o quê? O tempo, que é o tempo que estabelece, a lei vai estabelecer para pagamento. Quem paga, como paga e onde paga. Quem paga é o contribuinte, aquele que realizou o fato gerador do tributo IPTU, né? No caso do IPTU, do imposto, chamado Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU. Segundo, onde paga? Regra, domicílio do contribuinte. E quanto paga, está estabelecido lá no lançamento realizado pela autoridade administrativa competente. Pessoal, veja, essa é uma forma de extinção do crédito tributário. Só que eu falei para vocês que existiam ainda mais 2 formas de lançamento. Existem 2 formas do Estado constituir o seu crédito. E cuidado, pessoal, o que constitui o crédito não é só o lançamento, é o lançamento mais notificação deste lançamento. Tá? Aguardem isso. O fato do Estado lançar, se ele não te notificar, nada feito. Então, o Estado tem que te notificar. Você tem que receber. E não precisa ser por AR, mas você tem que receber. Veja só, pessoal. Então, a notificação, esse lançamento tributário, essa constituição do crédito tributário se dará pelo lançamento mais notificação do lançamento. Só que outra forma de lançamento também pode ser por declaração. E eu falei o seguinte para vocês na semana anterior, que o que vai definir o tipo de lançamento vai ser o quê? O nível de participação do contribuinte ou responsável, do sujeito passivo, enfim, no procedimento. Eu, em nenhum momento, falei que o contribuinte ou responsável ele vai lançar. Quem lança, quem pode lançar, quem pode constituir é a autoridade administrativa competente. Esse contribuinte ele vai participar de forma mais ativa, de forma mediana, ou não vai participar de forma alguma informando. Nesse primeiro caso que nós falamos aqui, no lançamento de ofício direto, o Estado, a autoridade, já tem todos os elementos. Você não precisou declarar, você, contribuinte, não precisou declarar nada, não precisou pagar antecipadamente nada. Você simplesmente realizou o fato gerador, está aqui, e esperou que o Estado fizesse o quê? Enviasse para a sua residência uma notificação. Só que eu falei que o lançamento por declaração ou misto, nesse caso aí, pessoal, existe aí uma participação mediana do contribuinte. Como é que ele participa? Declarando. Ele declara e, diante da declaração que ele faz, o Estado vai, a autoridade administrativa competente, definida por lei, vai receber aquela declaração e vai lançar, vai emitir lá uma guia de pagamento com a declaração para quem? Para o contribuinte. Pague em um mês, que é a regra, tá? Pague em um mês. Um exemplo clássico de lançamento por declaração é o ITCMD. Agora, lembrando, pessoal, quem vai definir se o lançamento vai ser de ofício, se o lançamento vai ser por declaração ou por homologação, é o ente federativo, ou seja, é o ente tributante. A lei do ente tributante vai falar, esse tributo aqui, que é de minha competência, como, por exemplo, o Estado. O Estado é competente para instituir quais impostos? ICMS, IPVA e TCMD. Então, caberá ao Estado, por lei estadual, estabelecer que, naquele Estado, o ICMS, por exemplo, vai ser lançado de ofício, ou vai ser lançado por homologação ou por declaração. Que o IPVA será lançado de ofício, por declaração ou por homologação. E o ITCMD, a mesma coisa. Veja que quando você fala aqui de ICMS, é lançado por homologação. Por quê? Porque a lei estadual, aqui do DF, estabeleceu que o ICMS seria lançado por declaração. Desculpe, por homologação. Ao mesmo tempo, você tem lá o IPVA, que é lançado de forma direta, né? De ofício ou de forma direta. E, por fim, você tem o ITCMD, que aqui no Distrito Federal é lançado por declaração. Não é isso, pessoal? Então, olha só, eu tenho aqui no DF 3 tributos que são de competência dos estados, que também são do DF, porque o DF cumula as competências municipais e estaduais, e aí eu falo, o ICMS, por homologação, o IPVA, direto, e o ITCMD, por declaração. Mas pode mudar? Pode. Basta uma lei, que é a lei do ente tributante,
modificar o tipo de lançamento, a forma de constituir o crédito em seu favor, tá certo? Então, note, se é por declaração, você, contribuinte, declara. E diante da declaração que você faz, no caso do TCMD, o Estado vai ver, a autoridade administrativa competente vai verificar a veracidade, né, as informações que você passou e vai lançar. Por último, pessoal, você tem o último lançamento, que é aquele que mais arrecada, aquele que é o mais comum no nosso ordenamento jurídico tributário, seja estadual, municipal ou mesmo federal, que é o quê, pessoal? É o lançamento por homologação, que também é chamado de lançamento por homologação, lançamento, autolançamento ou lançamento ou autodeclaração, homologação, autodeclaração ou ou por homologação, autodeclaração ou autolançamento, mesma coisa. Qual a diferença, então, professor? A diferença deste é que, se no de ofício não há participação do contribuinte, por declaração há participação mediana do contribuinte, no lançamento por homologação, pessoal, olha só, caberá ao contribuinte verificar a matéria tributável, caberá ao contribuinte declarar, diante da declaração que ele passa, ele vai pagar, vai recolher antecipadamente o tributo. Antecipadamente a quem? A verificação do Estado. Então, no lançamento por homologação, que é o mais comum, aquele que mais arrecada no Brasil, vide ICMS, Imposto de Renda, IPI, ITR, são aqueles tributos, são impostos que são cobrados por homologação, são lançados, são exigidos pelo tipo de lançamento chamado homologação, autodeclaração ou autolançamento, que é a mesma coisa. Veja, autolançamento significa eu, contribuinte, vou verificar se eu realizei o faturador. Eu, contribuinte, vou declarar, e diante da declaração que eu fizer, eu vou pagar o tributo de forma antecipada. E caberá, no caso, caberá, então, a autoridade administrativa competente, que é aquele que lança, de fato, fazer a verificação, em regra, pessoal, em regra, até 5 anos. Por quê? Passados 5 anos, em regra, se ele não verificou nada, se ele deixou passar os 5 anos sem verificar, ocorre o que nós chamamos de homologação tácita. Pessoal, estou falando em regra 5 anos, porque quando você fala de homologação tácita, significa que, a partir daquele momento, haveria prescrição do direito do Estado em cobrar, uma vez que já foi, que tacitamente ele entende que está correto o que foi feito pelo contribuinte. E por que eu falei que em regra? Porque quando você fala de causas de extinção do crédito tributário, uma delas, pessoal, é a prescrição, é a decadência e a prescrição. Sendo que a prescrição, a decadência, o Estado perde o direito de lançar em 5 anos, mas ele perde também o direito de cobrar o tributo, executar aquele tributo já lançado, em regra, em 5 anos. Por que não falando em regra em 5 anos? Porque quando nós falarmos aqui de decadência, você vai ver que não existe causas que suspendam ou que interrompam o prazo decadencial de 5 anos. Só que quando nós falarmos de prescrição, existem causas de interrupção do prazo prescricional de 5 anos e tem as causas de suspensão. Veja, interromper é cortar. Eu interrompi o prazo prescricional de 5 anos, não é isso? A situação voltou à normalidade, ou seja, se resolveu, eu começo a contar de novo 5 anos. Então, às vezes, um prazo prescricional que, em tese, seria 5 anos, acaba sendo de 7, 8, 10 ou mais anos. Enquanto, quando você fala de suspensão, eu utilizo lá, por exemplo, 2 anos dos 5, vem lá uma causa de suspensão do prazo prescricional, como, por exemplo, parcelamento, uma moratória, cessou a situação, eu conto o restante do prazo. Veja, na decadência não existe essa possibilidade, mas na prescrição você tem causas que vão interromper o prazo prescricional e causas que irão, na verdade, suspender o prazo prescricional de 5 anos. Beleza, pessoal? Então, falamos o quê? Falamos aqui do crédito tributário que nos interessa. Mas, rapidamente, pessoal, o CTN, que é na realidade, uma lei complementar federal, professor, o CTN não é lei complementar federal. Eu já vi lá, não tem nada de lei complementar federal. Pessoal, lembre-se que a Constituição de 88, ela dispõe o seguinte, que regra geral,
né, ou questões, matéria geral de tributação e de finanças no Brasil, estará sob reserva de lei complementar federal. O CTN é de 66, ele não foi constituído, não foi criado como lei complementar, mas ele foi recepcionado como lei complementar. E dito isso, o que acontece? O nosso CTN, ele traz lá, na parte final dele, as causas de suspensão da exigibilidade, causas de exclusão do crédito tributário e causas de extinção do crédito tributário. Quando ele fala assim, CTN traz causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ele traz lá 6 causas que vão suspender, não o crédito, pessoal, mas vão suspender a possibilidade do Estado, diante daquelas situações, cobrar o seu crédito. Fica suspenso a exigibilidade, fica suspenso a cobrança do crédito. E quais são as 6 causas? Pessoal, veja só, 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 2 causas de exclusão do crédito, anistia e isenção, e 11 causas, 11, pessoal, de extinção do crédito tributário. Note, as 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, causas que, uma vez opostas pelo contribuinte, talvez, muitas vezes definida em lei, outras vezes numa ação que ele ajuiza, num mandado de segurança que ele impetra, num depósito do montante integral que ele faça, num recurso administrativo que ele se vale, ele vai ter o quê? 6 causas definidas no CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós temos aqui o parcelamento, a moratória, temos o depósito do montante integral, liminar em mandado de segurança, tutela antecipada de urgência ou de evidência e outras ações, e ainda recursos e reclamações administrativas. 6 causas que suspendem a possibilidade do Estado cobrar o tributo. Veja, pessoal, não suspende o crédito. E por que eu estou falando, batendo nisso? Porque quando você fala de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que foi realizado o fato gerador, a autoridade administrativa competente, ele terá que lançar, pessoal. E por que ele terá que lançar, independentemente dessas causas? Para não ocorrer o que nós chamamos de decadência tributária. Decadência, já antecipei e falo de novo. A decadência tributária é a perda do direito de lançar. É quando você realiza o fato gerador, o Estado teria que lançar em 5 anos e não faz. Se ele não lança, se ele não constitui o crédito em até 5 anos, decaiu o seu direito, caducou o direito do Estado em lançar. Se eu não tenho lançamento, eu não vou ter dívida ativa e não vou ter execução fiscal. Pessoal, linha do tempo. Lei, fato gerador, fato descrito em lei que eu, contribuinte, realizo para nascer uma obrigação tributária. Obrigação tributária dessa que nasce, só que aí eu tenho que fazer o quê? O Estado tem que constituir o crédito. Ele tem que materializar aquela obrigação. E como que ele faz isso? Através do lançamento tributário. O lançamento tributário feito. Não paguei. Se eu não pago, a inadimplência faz que meu nome vai figurar uma relação de quê? De inadimplentes do fisco. Dívida ativa. Essa dívida ativa, uma vez meu nome inserido na dívida ativa, o Estado vai extrair uma CDA, que eles chamam de certidão da dívida ativa, que vai ser o quê, pessoal? CDA é um título executivo extrajudicial, capaz de ensejar o quê? A execução fiscal. Se você pegar uma execução fiscal, pessoal, a execução fiscal, a petição da execução fiscal é nada mais do que de uma certidão da dívida ativa. Está lá, CDA. Então, o documento, a certidão da dívida ativa, na realidade, é o quê? Um título executivo extrajudicial, com presunção de certeza e liquidez. A exigibilidade, não, o que pode estar aqui, o que é suspenso. Né? Suspensão da exigibilidade do crédito, então cuidado com isso, tá, pessoal? Note, quando você fala, então, de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, são 6 causas, rol taxativo, não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo de causas que suspendem a possibilidade do Estado, quando eu falo Estado, pessoal, é União, Estados, DF, município, mas os entes federativos exigirem o quê? Os seus tributos. E quais são as causas de suspensão? Falei que são 6.
nós temos a moratória e o parcelamento. Você tem aqui o depósito montante integral, você tem os recursos e reclamações administrativas, você tem aqui o parcelamento e você tem aqui ainda a liminar e mandado de segurança. Então, olha só, moratória, parcelamento, depósito montante integral, recursos, liminar e mandado de segurança e tutela antecipada de urgência ou de evidência em outras ações, quais sejam ações, principalmente ação declaratória, de inexistência da relação tributária e ação anulatória de lançamento tributário. Pessoal, rapidamente, moratória, o que é? Moratória, pessoal, deverá ser, olha só, regras da moratória. Moratória, primeiro, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Só quem concede moratória é aquele ente competente, capaz de competente de quê? De criar os seus tributos. Então, ou seja, quem concede moratória de tributo federal é a União. Quem concede moratória de tributos estaduais são os estados. Os municipais, a mesma coisa. A moratória não é calote, pessoal. Moratória é postergar, é prorrogar o pagamento do tributo. O tributo será devido. Só que, ao invés de cobrar agora, o Estado, aquele ente federativo competente, ele vai, por lei, pessoal, por lei, está acontecendo agora no Distrito Federal, tá? A questão agora que está acontecendo exatamente no DF, em relação às empresas, tá? Devido à questão da pandemia, esse pacote que está sendo agora discutido na Câmara Distrital pelos deputados distritais. É o quê? Moratória. A lei distrital vai falar assim, olha, o tributo venceria agora, só que eu vou dar até 2022 para que aquela pessoa jurídica, né? Aquela pessoa jurídica, aquela empresa ou sociedade empresária, possa o quê? Possa pagar esse tributo. Eu não estou falando que você está perdoado, que perdão de dívida é remissão. Eu estou falando que você vai ter um prazo maior para pagar. Você vai ter, o DF, então, vai conceder uma moratória para que haja uma prorrogação do prazo de pagamento do tributo de competência do DF, logicamente. Veja, pessoal, moratória pode ser o quê? Pode ser individual e pode ser geral. Moratória geral é todos os contribuintes de IPTU no DF terão seu prazo de pagamento do tributo prorrogado por 6 meses. Veja, geral. O que eu preciso? Da lei autorizando, concedendo moratória. Lei de quem? Do ente tributante. Agora, eu posso conceder uma moratória específica ou individual, que é o caso agora. Todos aqueles empresários, sociedades empresárias no Distrito Federal terão prorrogado o prazo de pagamento do ISS, por exemplo, em 10 meses, em 12 meses. Pessoal, nesse caso, é uma moratória específica ou individual, que a gente chama. Enquanto na geral eu preciso da lei, na específica eu preciso de quê? Eu preciso da lei mais do despacho da autoridade administrativa justificando por que só aquelas pessoas, as pessoas jurídicas, ou seja, os empresários, sociedades empresárias, terão essa prerrogativa de ter prorrogado o prazo de pagamento do ISS, por exemplo. Pessoal, todas essas regras que eu falei agora aqui da moratória se aplicam ao parcelamento. Esse parcelamento também precisa de lei específica, lei de quem? Do ente tributante. Pode ser concedido de forma geral ou de forma individual. Se for geral, precisa de uma lei. Se for específica, precisa da lei mais despacho da autoridade competente. O parcelamento, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Significa que não houve o que ainda? Execução. E cuidado por isso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você fala assim, olha, professor, eu vi lá uma execução fiscal que foi autorizado um parcelamento. Veja, esse parcelamento que eu estou falando aqui é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Significa, você deve, só que o Estado não pode o quê? Não pode executar. Mas o que seria essa outra forma de parcelamento? Seria, na verdade, uma transação, que é causa de extinção do crédito tributário, que é uma transação, o que é, pessoal? É um acordo. É um acordo autorizado por lei. A lei do ente tributário fala assim, você é secretário da Receita, você é procurador da Fazenda. Você está autorizado a propor um acordo para o contribuinte que já teve seu crédito
ajuizado. Veja, nesse parcelamento que eu estou falando aqui, não houve o quê? Execução, pessoal. Por quê? Porque está suspenso a exigibilidade do pré-tributário. Na transação, uma manifestação da transação, que é o acordo, pode ser o parcelamento também. Só que o parcelamento lá é como forma de transação. Aqui é como forma de parcelamento, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, olha só, 6 as causas. Moratória e parcelamento. Pessoal, moratória e parcelamento tem basicamente o mesmo regramento. Lei específica de quem? O ente competente. Quem é o ente competente? É aquele que tem competência para instituir o tributo. Se é IPTU, é municipal. Se é ISS, é municipal. Se é ITBI, é municipal. Por que a gente tem uma confusão, assim, para ter tanta dificuldade para entender? Porque é Brasília, Distrito Federal. Distrito Federal, ela tem uma competência cumulativa, pessoal. Ela acumula as competências dos estados e dos municípios. Então, se você estivesse, por exemplo, no estado de São Paulo, lá, ICMS foi parcelado, autorização de parcelamento do ICMS em São Paulo. Bom, se o ICMS é estadual, o estado de São Paulo vai deliberar sobre o quê? Sobre o parcelamento do ICMS. Mas também houve o parcelamento do IPTU, mas aí vai ter que ser o quê? Uma lei municipal, do município de São Paulo. Então, assim, você tem que entender o quê? Que quem é competente para instituir o tributo também é competente para quê? Para conceder moratória e parcelamento. Parcelamento e moratória são causas de extinção do crédito tributário? Não. São causas de exclusão? Não. São causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Pessoal, detalhe importante, já caiu muito em prova da ordem. Qualquer dessas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, parcelamento, que eu venho aderir, moratória, que foi concedida e eu aceitei a moratória, depósito montante integral, liminar em mandado de segurança, tutela antecipada em ação declaratória ou ação anulatória, recurso administrativo que foi proposto dentro do prazo legal. Pessoal, qualquer dessas situações faz com que você, contribuinte, tenha direito de uma certidão. Certidão de quê? Uma certidão de regularidade fiscal. Cuidado, não é uma certidão negativa de débitos, é uma certidão positiva com efeitos de negativo, tá? Quando nós falamos aqui, ó, de administração tributária, você vai ver que a administração tributária é dividida em fiscalização, dívida ativa e certidões. Quais são as 3 certidões possíveis que você pode ter? Uma certidão positiva. Positiva é o quê? De débito. Positivo é o quê, pessoal? Ruim. Significa que você deve para o Estado. Você está negativado, você tem lá inadimplente perante o fisco. Se eu falo uma certidão negativa, negativa é o quê? É ótimo, eu não devo nada. Negativa de débito. Agora, quando eu falo de certidão positiva com efeitos de negativa, são essas aqui que são concedidas principalmente nessas situações. Se eu já aderi a uma moratória, veja, eu devo tributo? Devo. Então, a certidão é o quê? Seria, em tese, positiva. É positiva. Mas eu não aderi à moratória. Quando eu aderi à moratória, o que ficou suspenso? A exigibilidade do crédito. O Estado não pode cobrar. Se ele não pode cobrar, eu vou ter uma certidão positiva, porque eu devo, mas com efeitos de negativa. E qual é o objetivo disso, pessoal? Uma certidão dessa te dá uma regularidade fiscal. Você pode, por exemplo, participar de um processo licitatório, você pode juntar num processo de recuperação judicial. Se você for pessoa física, você vai participar de um programa de concessão ou distribuição de imóveis populares. Você tem que ter essa certidão negativa de débito, ou seja, uma certidão de regularidade fiscal. Então, veja, qualquer dessas causas aqui permite que você tenha uma certidão positiva com efeitos de negativa, tá? Porque está suspenso o quê, pessoal? A possibilidade do Estado cobrar aquele tributo. Pessoal, olha só. Moratória e parcelamento, mesma coisa. Cuidado com a moratória só numa situação. Pessoal, olha só, moratória e parcelamento, eu falei que é o mesmo regramento. Mesmo regra, assim, todo o que eu utilizo para moratória, eu vou utilizar para parcelamento. De forma geral, específica, tem que ser pelo ente tributante, né? Vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, ok. Só que no caso da moratória, o CTN, e só o CTN, ainda que exista aí essa ideia ter sido rechaçada pelo STF, mas o CTN, lá de 66,
admitiu o que nós chamamos de moratória heterônoma. O que seria isso, pessoal? A moratória heterônoma significa a União, só a União, invadindo a competência dos estados e municípios, concedendo moratória, um prazo maior para pagamento de um tributo que não é de sua competência. Veja, essa moratória heterônoma significa que a União invadiria a competência dos estados e municípios. Só que, para que ele pudesse fazer isso, para que a União fizesse isso, ela teria que dar o mesmo tratamento para todos os tributos da competência dela, a União. Ou seja, na prática, isso jamais aconteceria. Mas, se você for perguntar na prova da ordem, de acordo com o Código Tributário Nacional, não de acordo com a jurisprudência, nem tampouco pela Constituição Federal, mas de acordo com o Código Tributário Nacional, se existe um permissivo, né, legal, a moratória heterônoma, sim, com certeza. Está lá que a União poderá invadir a competência dos estados e municípios, concedendo moratória de um tributo que não é da sua competência, desde que ele dê o mesmo tratamento para todos os tributos de sua competência. Ou seja, a União vai lá e invade a competência do município e fala o seguinte, olha, estou concedendo aí por lei federal uma moratória para pagamento, para postergar o pagamento do IPTU no município de Anápolis. Tá bom. Pelo CTN pode? Pode. Mas só que o que acontece? A União vai ter que conceder a mesma moratória para todos os tributos de sua competência. Imposto de importação, exportação, IOR, IPI, ITR, etc. Então, ou seja, na prática, isso jamais aconteceria e jamais vai acontecer. Posicionamento do STF aqui, pessoal, isso é inconstitucional em face de quê? Da invasão de competência. Competência não se transfere. O que se transfere é capacidade tributária ativa. Competência não se transfere. Mas, professor, essa situação existe em relação ao parcelamento? Não, pessoal. E por que não tem? Porque o parcelamento ele não nasceu com o Código Tributário Nacional. Ele foi inserido a esse rol por uma lei complementar de 2001, salvo engano, tá? Salvo engano, 2001. Lei complementar 104 de 2002 ou 2001, uma coisa assim. Tem que dar uma verificada. Pessoal, então, quais são as causas? Parcelamento e moratória. Pessoal, o que mais? Reclamações e recursos administrativos. Você foi notificado dentro do prazo de 30 dias, que é a regra. Você apresentou um recurso administrativo. Você pode apresentar o recurso? Lógico que você pode, é um direito de você, contribuinte. Só que, qual é a vantagem disso? Se eu apresentei dentro do prazo, suspende a exigibilidade. Enquanto aquele recurso estiver sendo resolvido na esfera administrativa, ele estará suspenso a possibilidade do Estado cobrar o tributo. Pessoal, veja, recurso administrativo significa que eu tenho lá 30 dias depois que receber a notificação para poder apresentar o quê? Para poder pagar ou apresentar um recurso, que a gente chama de reclamação ou recurso administrativo. Se eu apresentei o recurso ou a reclamação nesse período, está suspenso a exigibilidade do crédito. Significa que eu vou esperar todas as instâncias administrativas para que haja uma decisão administrativa irreformável para voltar à questão aqui da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Enquanto estiver resolvendo na esfera administrativa, não haverá a possibilidade do Estado cobrar o tributo. Pessoal, depósito montante integral, o que seria isso? Pessoal, depósito montante integral seria, eu fui notificado para pagar um tributo. Eu tenho dúvidas quanto ao valor que eu devo. O Estado está me cobrando lá R$1 milhão de um tributo X. Eu chego e falo o seguinte, não devo 1 milhão, eu só devo 500 mil. Veja, pessoal, eu entendo que só devo 500 mil. O Estado está me cobrando 1 milhão. O que eu faço? Eu posso fazer o quê? Eu posso depositar 1 milhão, que é o valor, olha, montante do depósito montante integral. Eu deposito aquilo que o Estado está me cobrando, tudo, para poder o quê? Recorrer dos 500 mil. Veja, pessoal, importante. O depósito montante integral não é obrigatório para apresentação de recurso administrativo, nem tampouco ação judicial, seja declaratória ou anulatória. De novo, não é obrigatório o depósito montante integral para que seja emitido uma ação de declaratória ou anulatória ou mesmo um recurso administrativo. O recurso administrativo e as ações não estão condicionadas ao depósito montante integral. Mas, então, qual é a vantagem, professor? A vantagem é que, se eu quero recorrer e eu tenho dúvida quanto
ao que eu devo, eu vou depositar todo o valor que o Estado está me cobrando. Todo o valor que o Estado está me cobrando. E aí, pessoal, aquilo que for realmente devido vai ser transformado em quê? Em renda para o Estado. Extingue minha obrigação. E o restante vai ser restituído, vai ser devolvido. Note, pessoal, nesse caso, o depósito montante integral ele é muito importante quando você tem dúvidas quanto ao quê? Quanto ao que você deve para o fisco. E qual a vantagem do depósito montante integral? Primeiro, suspende a exigibilidade automaticamente. Segundo, se eu perder, pessoal, só aquilo que eu depositei, tudo que eu depositei vai ser convertido em renda e eu não vou pagar mais nada. Não vou pagar juros, não vou pagar multa. E saibam, vocês sabem disso, que as multas, os juros, as penalidades pecuniárias pelo não pagamento do tributo são pesadas, às vezes maior que o próprio tributo, né? Você tem multa aí de 200%, por exemplo, que não ofende o princípio do não confisco, por exemplo. Então, veja, para evitar isso, eu vou em depósito de montante integral. Faço depósito de montante integral. O que mais, pessoal? Liminar e mandado de segurança. Cuidado, pessoal. O que suspende a exigibilidade do crédito tributário não é você impetrar mandado de segurança. É você conseguir o quê? Liminar, você precisa que seja concedida a liminar de forma preventiva ou repressiva em mandado de segurança. Então, liminar em mandado de segurança, não mandado de segurança. O simples ajuizamento de uma ação ou do mandado de segurança não suspende a exigibilidade. Você precisa de quê? Da liminar ou da tutela antecipada de urgência e tutela antecipada ou de urgência ou de evidência em ações e outras ações. Pessoal, esses são o quê? São as formas, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Rol taxativo. Pode ser acrescentado esse rol outras causas de suspensão? Pode, mas só por lei complementar federal, tá, pessoal? Só lei complementar federal pode incluir a esse rol outras causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E uma lei estadual? Não pode. E uma lei distrital? Também não pode. Só lei complementar federal poderá incluir a essas causas aqui novas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Pessoal, duas causas de exclusão. Duas causas de exclusão do crédito tributário. O que seria exclusão do crédito tributário? Duas causas que excluem o crédito. Evita que haja o quê? O lançamento tributário. Uma delas, isenção, outra, anistia. Primeiro, anistia. A anistia tem que ser concedida por lei. A anistia, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, a anistia não é perdão da dívida. A anistia, ela só afasta as penalidades pecuniárias. Você, o principal fica, só que você fica dispensado, anistiado do pagamento de multas e de penalidades pecuniárias. Então, olha só, pessoal, a anistia é causa de exclusão do crédito tributário, mas ela exclui não o principal, mas só as multas. Enquanto a isenção, já estudamos semana passada aqui, a isenção é o quê? Ela, na verdade, é um favor legal. É um favor legal diferente da imunidade tributária, porque a imunidade tributária é causa constitucional, enquanto é uma regra de não incidência de tributos de natureza constitucional, enquanto a isenção é um favor legal ao não pagamento do tributo por parte daquele que tem competência tributária para instituir o tributo. O que significa isso? Se eu sou Estado e eu tenho competência para instituir o ICMS, só quem pode isentar do pagamento do ICMS é o Estado. Se eu sou IPTU e eu sou competente para cobrar o IPTU, o município também poderá fazer o quê? Poderá dispensar do pagamento do IPTU. Isso a gente chama de isenção. Isentar ou isenção é, na verdade, um favor legal ao não pagamento do tributo. Esse favor só quem concede é aquele que tem competência para instituir o tributo. Tá certo, pessoal? Isenção pode ser geral e pode ser específica ou condicionada. Se for condicionada, pessoal, saiba que a isenção, ela, olha só, detalhe importante para a prova da ordem, a isenção tributária, ela é, quando geral, eu preciso de uma lei específica, tranquilo. Quando é geral, ela pode ser concedida e pode ser revogada a qualquer tempo. Sendo revogada a qualquer tempo, ela não vai observar a anterioridade, que é aquela princípio da não surpresa. Quando ela é condicionada a tempo e forma, significa que se eu, contribuinte, fui beneficiado com a isenção
por 5 anos, desde que eu cumprisse algum tipo de alguma condição estabelecida por lei, se eu cumprir a condição, o Estado vai ter que suportar, esperar aquele tempo concedido pela lei, tá certo, pessoal? Causas de extinção do crédito tributário, pessoal, 11 causas. Quais são? Tá aqui, ó. Vamos lá. Pagamento, transação, compensação e remissão. Conversão em renda do montante integral, decisão administrativa irreformável, prescrição e decadência, dação em pagamento de bens imóveis, trânsito em julgado e outras ações, consignação em pagamento e pagamento antecipado e sua homologação. Qual que eu vou focar aqui, pessoal? Prescrição e decadência tributária. Por quê? Porque tem aí uma questãozinha dessas nossas que eu coloquei aí, que vai tratar de decadência e prescrição. Decadência seria a perda do direito do Estado de quê? De lançar. Olha só, realizei a obrigação tributária, o Estado tem 5 anos para realizar o quê? O lançamento. Se em 5 anos o Estado não realizar o lançamento, decaiu o direito do Estado em lançar. Se ele não lança, ele não constitui. Se ele não constitui, não tem dívida ativa e não tem execução fiscal. Pronto, morreu aqui. 5 anos, sendo que, em tese, não existe o quê? Em regra, não existe causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, do prazo decadencial. Só que, além da decadência, existe uma outra causa de suspensão, de extinção do crédito tributário, que é a prescrição. A prescrição é o seguinte: eu realizei o fato gerador de obrigação tributária, o Estado constituiu o crédito, eu não paguei, e o Estado o que não fez? O Estado simplesmente não cobrou, não ajuizou a ação de execução fiscal. O que vai acontecer com ele? Vai acontecer, então? O Estado tem 5 anos para executar. Se ele não executa em 5 anos, em regra, 5 anos, vai prescrever o direito do Estado. Pessoal, note que, quando você fala aqui de decadência e prescrição, você tem aqui 2 causas de extinção do crédito tributário. Vamos aqui só para escrever para vocês entenderem aqui mais ou menos olha aqui. Aqui, vamos lá. Vocês estão vendo aí, pessoal, o exercício? Sim, né? Porque eu estou fazendo um teste aqui. Deixa eu só aumentar esse trem. Vou pegar meu óculos aqui, só para a gente falar de uma questão rapidão, para ver como cai aqui. Semana que vem a gente vai focar mais em questões, tá, pessoal? Olha só. Não é essa aqui. Deixa eu ver se vocês... Eu não estou conseguindo mexer aqui. Ô, Igor, me ajude, por favor. Não estou conseguindo mexer no... Diga, professor. Ah, não, consegui. Okay. Vocês estão vendo aí mexendo? Tá, né? Está sim, professor. Deixa eu ver se está aqui a questão que eu falei. Tá, vamos falar aqui sobre... discutir essas 3 questões aqui primeiro. Vamos lá. Olha só, primeira questão aqui, pessoal. A entidade beneficente de assistência social, Associação do Lar das Crianças, devidamente registrado e cumprindo todos os requisitos legais para gozo da imunidade tributária, requereu à Receita Federal o reconhecimento da imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social. O Fisco Federal negou o pedido, afirmando que a imunidade tributária das entidades beneficentes social somente abarcaria os impostos, nos termos do artigo 150, sexto, a linha C da Constituição Federal, mas não as contribuições. Além disso, o fisco notificou a entidade para que apresentasse a escrituração de suas receitas e despesas, o que a entidade se recusou a fazer, alegando que não estava obrigada a manter essa escrituração em razão de sua imunidade tributária. Nesse caso, narrado, responda os itens a seguir. As entidades beneficentes de assistência social que cumprem todos os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária também fazem jus ao reconhecimento da imunidade tributária quanto a contribuições para a Seguridade Social ou apenas quanto a impostos. E B, está correta tal entidade beneficente de assistência social em se negar a apresentar a escrituração de suas receitas e despesas? Pessoal, olha só, isso aí foi uma questão de 2019 do exame unificado. Primeiro, facílima, diante do que nós já vimos aqui nas aulas passadas. O que eu falei aqui da imunidade tributária? Primeiro, o que você tem que ver? Aqui, olha, o enunciado já deixa claro que o que ele está falando aqui é de imunidade genérica. Imunidade genérica. Quais são as imunidades genéricas? Primeiro, pessoal, só de
impostos. Lembra disso, pessoal? Só de impostos. Eu falei aqui na nossa aula, olha, nós temos as imunidades genéricas, que se aplica a ente federativo, templos de qualquer culto, partidos políticos, sindicatos de empregados, aí vem entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos. Pessoal, não só o 150, a linha C, inciso 6, a linha C, já mataria a primeira questão, tá? Falando o seguinte, que a entidade assistencial, ela é imune ao pagamento de impostos, tá ok. Só que mais do que isso, pessoal, eu falei para você o seguinte, naquelas imunidades específicas, se você pegar aí o material, você vai ver. Eu falei o seguinte, olha, existe, dentre esses que têm essa imunidade genérica de impostos, um deles, isso aí serve para o professor Igor, que até a dissertação de mestrado dele tem a ver um pouco com isso, né, professor? Um deles, que são as entidades assistenciais sem fins lucrativos, ele tem imunidade dúplice, porque ela tem imunidade de impostos e de contribuições sociais. Veja, aqui está falando de contribuições sociais, não está falando de contribuições especiais. Ele está falando só das contribuições especiais da forma o quê? Social. Então, as entidades assistenciais sem fins lucrativos têm o quê? Imunidade dúplice. Significa que ele não paga imposto, mas não paga também o quê? Contribuições sociais. E mais do que isso, nós falamos o seguinte, que às imunidades tributárias se aplica só as obrigações principais. Significa que a entidade assistencial, ela não paga imposto, ou seja, ela não tem obrigação, inicialmente não tem obrigação principal de pagar imposto, nem tampouco contribuições sociais. Mas ela não tem a dispensa do pagamento de quê? No pagamento da realização das obrigações acessórias. Lembra aqui, pessoal? Obrigação principal, pagar imposto ou multas tributárias. Obrigação acessória, fazer, não fazer ou tolerar. Eu falei assim, olha, todos aqueles que são imunes, eles não têm obrigação principal, inicialmente, de pagar impostos, que é o caso das entidades assistenciais sem fins lucrativos, mas o que, pessoal? Eles não estão dispensados do quê? Da obrigação acessória. Aquele que é imune, ele tem que declarar imposto de renda? Tem. Aquele que é imune tem que ter inscrição no CNPJ? Tem. Aquele que é imune, ele não paga imposto, mas ele vai ter que mostrar, vai ter que entregar os livros obrigatórios quando solicitados pelo fisco? Claro. Então, qual é a resposta aqui, pessoal? Olha só. Resposta aqui. Olha só. Primeiro, quanto à questão da extensão ou da imunidade dúplice. Ele fala aqui que as entidades assistenciais beneficentes ou sem fins lucrativos, elas, além de não pagar imposto, 150, inciso 6, a linha C, eles também estão o quê? Olha só, dispensados do pagamento de contribuições sociais, à luz do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Pessoal, olha só, se você tem um vade-mecum tributário, a possibilidade de você errar isso aí é zero. Mas qual o problema? Por que a pessoa erra? Ela erra porque ela perde muito tempo buscando e fazendo a peça. A peça, eu vou falar semana que vem para vocês, você tem uma estrutura para apresentar a peça. Você faz lá um esboço no rascunho e depois você vai fazer o definitivo. Você não vai fazer a peça toda no rascunho para depois transferir para o caderno definitivo. Você não vai ter tempo, pessoal. Uma questão dessa aqui, note, você já teria aqui quantos pontos? O valor da questão teria aqui 1,25, 1,25 para uma questão dessa. Pessoal, fácil. E a questão B, aí o item B, ele pergunta o seguinte, ainda que imune, essa entidade beneficente ou essa entidade assistencial sem fins lucrativos, ela tem que apresentar os livros? Tem, lógico, porque ela só está imune do pagamento do quê? Da obrigação principal, mas não da obrigação acessória, pessoal. Então, olha só, pessoal, a resposta 1 seria sim, porque ela tem a imunidade também dúplice de não pagar as contribuições sociais do artigo 95, e no não,
Porque ela não está dispensada da apresentação dos livros. Ela tem que apresentar os livros porque aquele que é imune não paga imposto, mas tem que realizar as obrigações acessórias, como, por exemplo, entregar os livros fiscais quando solicitado pela fiscalização tributária. Pessoal, note que questão aqui, fácil, 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 qualquer um acertaria, você acertaria. Por que você acertaria? Porque, pessoal, não tem nenhum tipo de complexidade em relação às questões abertas. Vou mandar aqui para o professor Igor esse material, tá, dessas 3 questões, onde tem ali o gabarito das questões também, para que você saiba como é cobrado, tá, essas questões em questões subjetivas. Mas o que interessa para mim, nesse momento, pessoal, mais do que falar, discutir questões, até porque o tempo é muito pequeno, é você entender o quê? O direito material. Pessoal, quando você fala de direito material, leia-se competência, capacidade. Essa questão foi só de quê, pessoal? Limitações ao poder de tributar do Estado, ou seja, imunidade e obrigação tributária. Com a aula que você tem de imunidade e de obrigação, você mataria essa questão aí, com certeza. Por quê? Porque quando eu falei de obrigação tributária, eu falei, olha, existem 2 tipos de obrigações. A obrigação principal, que é de pagar tributos ou multas, e a obrigação acessória, que é o quê? Fazer, não fazer ou tolerar. Uma das que seria fazer ou não fazer ou tolerar é o quê? Fazer ou não fazer algo em favor do fisco, algo em favor da fiscalização tributária. Pessoal, quando você fala de administração tributária aqui, ó, essa administração tributária, que é a parte final do seu CTN, do Código Tributário Nacional, ele trata exatamente de quê? Da fiscalização, da dívida ativa e das certidões. E na fiscalização ele fala o seguinte, que todos estarão sujeitos à fiscalização tributária. Todos. Ah, mas eu sou imune. Você é imune ao pagamento de tributo, mas você não está imune à fiscalização tributária, não. Eu sou menor, eu sou incapaz, não tem problema. Você é incapaz, princípio da isonomia. O princípio da isonomia, ela se subdivide em 3 situações. A irrelevância da capacidade civil do contribuinte. Então, se você é menor, se você é incapaz, mas se realizou o fatiador, realizei. Então, você vai ser submetido à fiscalização tributária. Pessoal, todos estão sujeitos à fiscalização do Estado, fiscalização tributária do Estado. O Estado, logicamente, que ele vai fiscalizar dentro do que a lei autoriza, ele é um agente público, né, pessoal? Precisa da legalidade. Aqui na fiscalização, muitas vezes ele não terá discricionariedade para poder escolher qual vai ser. Opa. Ah, tá. Ele não tem interesse, o professor falou, ele não tem interesse, ele não tem muita opção. Pessoal, a fiscalização tributária faz parte da administração tributária, seria a parte mais importante, porque o Estado ele tem que fiscalizar, porque o Estado precisa da sua renda, ela precisa da sua receita derivada, ou seja, desse tributo, para poder fazer frente às suas despesas. Então, o Estado pode, olha só, pessoal, privilégios e garantias do crédito tributário. Vai ver que a fiscalização tributária, ela entra nesses privilégios. Ela possui alguns privilégios, porque quando eu falei aqui de princípio da não afetação de receita de impostos, primeira aula da gente, falamos que o tributo chamado imposto é um tributo não vinculado, não é isso, pessoal? Ele é não vinculado a nenhum tipo de obra, a nenhum tipo de serviço público prestado pelo Estado, e também não tem o quê? Não existe a vinculação da sua receita a nenhum tipo de obra ou serviço prestado pelo Estado. Exceção, fomento da fiscalização tributária. Quando você fala de administração tributária aqui, pessoal, fiscalização, que você tem que saber que todos, isso aí já caiu em prova de ordem várias vezes, tá, pessoal? Todos os contribuintes, todos aqueles contribuintes ou não contribuintes estarão sujeitos. Veja só, pessoal, contribuintes ou não. Por quê? Eu posso não ser contribuinte, mas eu posso sofrer fiscalização tributária? Claro que pode, sem problema nenhum. Desde que seja um fiscal de fato tributário, um auditor tributário, você vai sofrer fiscalização. Então, todos estão sujeitos à fiscalização tributária, inclusive aqueles não contribuintes, contribuintes ou não, tá? Por quê, pessoal? Porque o Estado precisa desse trabalho, precisa do desempenho do fiscal tributário para poder fazer frente, primeiro, para causar, entre aspas, medo no contribuinte. O contribuinte que sabe que está sendo fiscalizado, ele
a possibilidade dele sonegar é muito menor. Pode sonegar? Claro que pode sonegar, mas é muito menor. Mas a fiscalização tributária, que eu quero que vocês saibam, para fim de prova da ordem, todos estão sujeitos à fiscalização, inclusive os isentos, os imunes e os incapazes, tá, pessoal? Isso aí já caiu várias vezes em prova da ordem. É uma dica para vocês, porque a administração tributária cai menos do que crédito tributário, cai, mas quando cai, o que é cobrado? Principalmente essa questão aí da fiscalização, que é para todos, independentemente da sua capacidade civil, capacidade, o seu credo, a sua escolha política, religiosa, não interessa, todos serão fiscalizados. E a questão da dívida ativa. Dívida ativa aqui, pessoal, o que você tem que saber da dívida ativa enquanto administração tributária? Que, uma vez inscrito na dívida ativa, uma vez inscrito o crédito do Estado em dívida ativa, qualquer tipo de transação feita pelo contribuinte, existirá o quê? Uma presunção de fraude, pessoal. Presunção de fraude. Ah, professor, mas a fraude é a execução. Não seria só depois da citação na execução fiscal? Não, pessoal. Quando você fala aqui, estou com meu nome na dívida ativa, você pode dispor dos seus bens? Em regra, se você dispuser desses bens, você terá o quê, pessoal? Você terá, existe uma presunção de fraude contra o fisco. Então, cuidado, pessoal, com o nome escrito na dívida ativa, posso vender bens? Posso dispor dos meus bens? Em regra, não. Por que eu estou falando em regra, não? Porque o STJ fala o seguinte: se você, contribuinte, possui bens suficientes para poder pagar a dívida, você reserva esses bens e os demais você pode dispor. Mas você tem que sempre deixar uma reserva mínima para poder pagar o quê? A dívida ativa, o débito com o fisco. O que você tem que saber da dívida ativa é que, uma vez inscrito em dívida ativa, existe uma presunção de fraude, se houver o quê? Disposição de bens pessoais, salvo se ele deixar lá reservado o do fisco, ele pode alienar o restante. E no mais, pessoal, certidões, você já sabe, certidões são 3. A certidão ela é positiva quando você deve ao fisco. Ela é negativa quando você está numa situação de irregularidade fiscal. E é uma certidão positiva com efeito de negativa quando o quê, pessoal? Quando simplesmente você está foi beneficiado por uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando você faz uma transação depois de executado, quando você participa de uma compensação, de uma remissão, ou seja, toda vez que o Estado lhe atribui algum tipo de situação, seja de suspensão ou extinção do crédito tributário, na forma de parcelamento, por exemplo, você vai ter possibilidade de uma certidão positiva com efeito negativo. Ajuizei um mandado de segurança, impetrei um mandado de segurança, não consegui eliminar, vai suspender? Não, preciso de quê? Do liminar para poder suspender a exigibilidade do crédito tributário. O mandado de segurança, por si só, ele suspende a exigibilidade? Não, preciso de quê, pessoal? Da liminar. A ação declaratória e a ação anulatória de débito fiscal, por si só, suspende a exigibilidade? Não, preciso de quê? Da concessão de uma tutela antecipada de urgência ou de evidência em uma dessas ações. Pessoal, por hoje já deu, né? Já ultrapassou meu tempo. Infelizmente, o tempo é muito pequeno. Mas semana que vem, então, pessoal, a gente já vai ter tempo para poder falar só de questões abertas, tá? E eu vou trazer aqui uma estrutura básica das ações que compõem aí a segunda fase da prova da ordem, no que diz respeito a quê? A ação anulatória, ação declaratória, tá? Liminar e mandado de segurança, exceção de pré-executividade, embargos à execução, ação de consignação e pagamento e recursos e embargos à execução. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Professor Igor, mais uma vez, obrigado pela parceria. Depois eu vou mandar para você as questões que eu disponibilizei aqui, são 3, com o gabarito, e aí você passa para os meninos aí no WhatsApp, tá bom? Obrigado, pessoal. Fico com Deus. Tchau, tchau. Boa noite para todos.